Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também estamos na internet, no nosso site. Você pode descobrir tudo sobre o nosso programa acessando futura.org.br/Conexão Futura. Aí você encontra os nossos episódios mais recentes. Aqui falamos sobre empatia e solidariedade, sobre as delícias da gastronomia de Belém do Pará, sobre a importância de dizer não para as crianças e tantos outros temas estão todos aqui disponíveis. A luta contra os homicídios indígenas, perda auditiva e sua saúde, e licença paternidade, ou seja, tem assunto aqui que não acaba e que você pode e deve assistir quantas vezes quiser. E aqui embaixo você encontra também o nosso perfil nas redes sociais, tem links diretos para o nosso perfil no Facebook, você encontra lá o canal Futura Oficial e também no microblog, no Twitter é @Canal Futura, a nossa página. Bom, e no dia 27 de janeiro de 2013, o país inteiro amanhecia entristecido por uma tragédia que matou 242 pessoas e feriu outras 680. Foi um incêndio na Boate Kiss, na cidade universitária de Santa Maria, lá no interior do Rio Grande do Sul. Até hoje, muitos processos judiciais estão em curso, ainda sem conclusão. Mas o que sim se sabe é que as mortes foram consequência de uma grande sucessão de erros por parte dos músicos que se apresentavam naquele dia, dos seguranças da boate, dos fiscais da prefeitura local e também do Corpo de Bombeiros. A corporação havia emitido em 2011 um alvará considerando que o estabelecimento cumpria as devidas normas de segurança contra incêndios, mas o certificado já estava vencido na ocasião da tragédia, sem que o funcionamento da boate tivesse sido interrompido pelos órgãos competentes. 3 anos depois do que é considerado o segundo maior incêndio da história do nosso país, o que mudou nas rotinas de fiscalização e nas normas básicas para a emissão de alvarás por parte do Corpo de Bombeiros e quais são as medidas de prevenção que um estabelecimento precisa seguir para ser considerado seguro. Bom, esse é o assunto do nosso programa de hoje, então para discutir esse tema, eu recebo aqui no estúdio o Fábio Domingos, que é diretor de fiscalização do PROCON do Rio de Janeiro. Tudo bem, Fábio? Bem-vindo à Conexão. Tudo bem, bom dia a todos. Obrigado pela presença e também conosco aqui no estúdio está o Tenente Coronel Polito, ele é subdiretor de diversões públicas do Corpo de Bombeiros. Tenente Coronel, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês, uma saudação a todos. Muito bem, você em casa, como sempre, também é nosso convidado e tem que ficar atento aí, afinal de contas, você frequenta locais públicos, não precisa ser balada não, pode ser uma loja, um shopping center, todos os locais precisam e devem ter aí uma autorização e uma fiscalização, então você tem que saber aí quais são os seus direitos também. Quero começar perguntando ao Tenente Coronel, obrigado mais uma vez pela presença, mencionei aqui a questão da fiscalização, que a gente sabe que o Corpo de Bombeiros, em cada cidade, em cada local, tem que fazer essa verificação. No caso lá da Boate Kiss, havia vencido esse alvará de funcionamento. Normalmente, ou pela regra, como deve funcionar para que um local público possa estar aberto para receber as pessoas? Bom, as regras que os corpos de bombeiros seguem são regras estaduais, então a gente tem algumas diferenças de um estado para outro. Mas, via de regra, a edificação que vai abrigar atividade de reunião de público precisa ter um documento inicial que é a transcrição de um projeto de segurança, onde são previstas as saídas de emergência, as larguras necessárias, a iluminação de emergência, a colocação, o tipo de extintores. E, com base nesse projeto, é emitido um documento de aprovação, onde é feita uma vistoria também para ver se os dispositivos exigidos estão completamente executados, se estão lá no local disponíveis para a população. E esses documentos têm, claro, um vencimento. Aqui no caso do Rio de Janeiro, é um documento chamado Certificado de Registro, ele tem validade anual e ele se prende na manutenção dos equipamentos. Então, a gente anualmente precisa que a manutenção dos extintores seja feita, que as características do imóvel sejam mantidas, que a gente não tenha uma modificação de projeto que venha a influenciar
na saída das pessoas, na condição de segurança de maneira geral. E anualmente o cidadão, né, o proprietário, o promotor de eventos, busca o Corpo de Bombeiros para fazer essa renovação. O Corpo de Bombeiros mantém uma rotina de fiscalização, especialmente, a gente já tinha uma rotina pré-estabelecida, mas a partir de 2013, do evento da Boate Kiss, o Corpo de Bombeiros passou a adotar um sistema de cotas de fiscalização para cada unidade operacional. Atualmente a gente tem 110 unidades, mas dessas 110 unidades operacionais, 33 têm sessões de serviço técnico, aquelas que mas a gente consegue cobrir o estado inteiro. E essas sessões têm metas de 100, às vezes 80, depende do mês de fiscalização, para que esses locais sejam visitados. Para que, de fato, essa fiscalização seja feita, né? A gente sabe que é prevista a fiscalização periódica, infelizmente não é o que acontece sempre em todos os locais, infelizmente não foi o que aconteceu lá no Sul, na Boate Kiss. Agora, quero ouvir de você, Fábio, em relação à questão do papel do PROCON, que muita gente tem a relação do PROCON em relação às dificuldades de acesso a um serviço, em tratar com empresas e tudo mais, mas o PROCON também tem esse papel fundamental de fiscalização e de estar envolvido na parte da segurança de um espaço público. O PROCON também faz essa fiscalização na parte de segurança do consumidor. Então, o consumidor é uma preocupação também do PROCON a parte de segurança. E por isso que a gente desenvolve algumas fiscalizações visando essa situação, seja em boates e qualquer outro estabelecimento. O PROCON já fez, inclusive, algumas fiscalizações em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Não é incomum. Por vezes a gente, preocupado com uma situação mais por uma fiscalização assim, mais profunda, mais técnica, a gente pega e vai com o Corpo de Bombeiro. Mas, fundamentalmente, quando a gente vai até uma boate, um teatro, ou um cinema, ou algum outro estabelecimento, o que a gente pede é a certificação que o Corpo de Bombeiro dá. Então, se aquele estabelecimento tem aquela certificação, aquilo sugere que houve ali uma fiscalização pelo órgão técnico, que é o Corpo de Bombeiro, e tendo, então, aquela documentação, o consumidor estaria ali, em tese, seguro, ou pelo menos tem ali um documento que houve, em algum momento, essa perícia técnica. Agora, supondo no caso de o PROCON fazer uma verificação como essa, uma fiscalização, existe a documentação do Corpo de Bombeiros, mas está vencida ou fora do prazo, o que o PROCON pode fazer? O PROCON entende ali, então, que não há segurança devida ao consumidor. Como ele já tem, se ele comprovar que tem esse documento, que existem alguns documentos que o Corpo de Bombeiro dá, para o estabelecimento boate, casa de diversão, é um documento anual. Já para outros estabelecimentos é um documento que não tem o vencimento. Então, dependendo da situação, a gente percebendo que ele tem esse documento, não está ali momentaneamente ou vai providenciar junto ao Corpo de Bombeiro, a gente dá um prazo curto, 48 horas normalmente, para que ele providencie. Se é um espetáculo, um show, alguma coisa que vai acontecer, ele não apresenta, aquele show fica impedido de acontecer até que ele solucione o problema junto ao Corpo de Bombeiro e obtenha ali essa certificação e aquela autorização, senão o evento não acontece. Bom, e a gente acompanhou profundamente aí na mídia, principalmente para quem está distante aí da região sul, uma série de notícias que seguiram esse desastre na Boate Kiss e também muitas promessas em relação ao poder público, né, de maior fiscalização. Eu lembro que na época até o prefeito do município chegou a ser indiciado, chefe do Corpo de Bombeiros local lá em Santa Maria, mas queria ouvir dos nossos dois entrevistados aqui, passados 3 anos, o que de fato mudou na prática? Mudou alguma coisa em relação à legislação e a essas práticas de fiscalização, Tenente Coronel? As legislações que o Corpo de Bombeiros, né, segue nem sempre são legislações próprias. A gente depende muitas vezes do Poder Legislativo e algumas modificações daquelas principalmente dependiam da nossa infraestrutura interna e do jeito que a gente encarava a legislação vigente foram feitas. Por exemplo, aqui no centro do Rio de Janeiro, na região da Lapa, a gente tinha muitas edificações que eram antigas, que hoje abrigam atividade de reunião de público. Então a gente houve a possibilidade de fazer uma pequena modificação na legislação para incluir essas casas dentro de uma condição de regularização, melhorando o nível, com alguns outros elementos, tipo iluminação de emergência, sinalização de emergência, mantendo uma infraestrutura
que seja adequada às pessoas e incrementando com esses dispositivos que muitas vezes podem parecer mais simples, mas que aumentam o nível de segurança nas edificações. Então, principalmente que a gente aqui em relação à região da Lapa, para quem não conhece, aqui no centro do Rio de Janeiro, tem muitos prédios históricos, construídos numa outra época, esperando aí um outro tipo de público muito menor. E a gente sabe hoje em dia, passando ali numa sexta, num sábado à noite pela Lapa, que tem algumas casas muito pequenas, com uma aglomeração muito grande de pessoas. O que o Corpo de Bombeiros pode fazer numa situação como essa? Ou se acionado o PROCON, se você vê que de fato aquela casa ele não cabe mais ninguém e o dono da festa continua deixando o pessoal entrar. Nessa região chama a atenção até uma situação de que alguns ali têm a certificação do Corpo de Bombeiro para atuar como restaurante. Mas aí eles colocam lá música ao vivo, música eletrônica e chamam um público muito maior. E aí é onde o Corpo de Bombeiro tem que emitir uma nova certificação, uma nova vistoria, e aí esse é o grande problema ali. O Corpo de Bombeiros planeja, né? A gente executa esse ano, a gente já fez uma vez, o que a gente chama de vistorias noturnas, onde a gente mobiliza uma quantidade de fiscais, escolhe alguns bairros da cidade que tem essa característica, né, de vida noturna e empreende as fiscalizações. Mas é importante saber que a gente sempre consegue algumas parcerias que vão fortalecer. Eu já estive visitando o Dr. Fábio para que a gente mantenha essas parcerias, porque às vezes as nossas notificações e as nossas multas, apesar de serem bastante sérias, por estarem lidando com a vida das pessoas, a legislação fixa em valores às vezes baixos, às vezes com muito tempo para que a pessoa consiga ficar empreendendo recursos e empurrando com a barriga. E com o apoio do PROCON, a legislação é um pouco mais rígida, um pouco mais forte, mais pesada, e a gente acaba tendo a eficácia que é a segurança da população. Eu acho que, independente de ser o Corpo de Bombeiros, de ser o PROCON, é uma parceria que a gente consegue fazer para que realmente o cidadão tenha a sua segurança de consumidor e a sua segurança de cidadão garantida. Ou traduzindo, a gente está falando aqui, né, nesse caso específico da região da Lapa no Rio, mas isso se aplica a qualquer cidade do Brasil também. Muitas vezes a multa é muito baixa e o dono da festa acha que vale mais a pena aí ficar angariando fundos com o preço do ingresso, com venda de bebidas naquela balada, num espaço onde não há segurança para o público, do que ter que pagar uma multa irrisória. Agora, a questão importante que a gente tem que tentar aqui, acho que tentar disseminar um pouquinho a partir do nosso bate-papo, é do papel também de cada um dos frequentadores desses lugares. Afinal de contas, a gente está falando de segurança, a gente está falando aqui da vida das pessoas. Se você chega num espaço em que você não consegue circular, onde você está sentindo que está muito quente, você não consegue se movimentar, ou você entra no local e não vê uma saída de emergência, não tem uma boa iluminação, eu acho que um pouco também desse frequentador desse tipo de lugar, né, Fábio, deve ficar atento e quem sabe até fazer uma denúncia ao PROCON para que haja uma fiscalização de fato para ver se há o espaço e as condições para receber um grande número de pessoas. Não tenha dúvida que essa denúncia ela tem que chegar até o PROCON, para que a gente possa ir até lá e impedir que coisas assim aconteçam. Mas o que a gente até orienta e a gente percebe que há uma dificuldade desse entendimento, é o consumidor observando que não tem ali os alvarás que permitem o funcionamento, não tem ali a certificação do Corpo de Bombeiros, estampado já na entrada, o número de pessoas que cabem naquele estabelecimento, não tem nada disso, o consumidor ele tem que se negar a entrar ali. É uma situação difícil, normalmente ele já programou, combinou com a turma toda de se encontrar naquele estabelecimento, mas ele não percebeu isso, é a vida dele que está em jogo. Então ele acha que naquele dia não vai acontecer nada, mas ninguém sabe exatamente quando isso pode acontecer. O risco existe, é grande, ele tem que se negar a frequentar. E é claro, fazer a denúncia junto ao PROCON através do número 151. Sem dúvida, a gente pensando aqui aquela galera toda, né, jovens universitários que se reuniram um sábado à noite para uma festa na Boate Kiss em Santa Maria, queriam exatamente isso, se divertir com seus colegas de faculdade e jamais imaginariam aí que 242 pessoas estariam mortas e outras 680
feridas e algumas até aí com prejuízos para o restante da vida e tratamentos que seguem até hoje. A gente vê volta e meia aí alguns acompanhamentos em relação aos danos para a saúde daquelas pessoas e o trauma para aquela cidade como um todo. Santa Maria ainda vive em luto até hoje por conta daquela tragédia. Então, essa consciência também dos frequentadores é importante em parceria junto ao Corpo de Bombeiros também. É muito importante. Eu queria reforçar o que o Dr. Fábio falou, é exatamente isso. Hoje, a partir de 2013, todas as casas de diversões públicas são obrigadas a manter em local visível, logo na entrada, a documentação de regularização e, principalmente, a placa, né, onde está disposta ali a legislação que é pertinente às casas de diversões. Tem a lotação prevista, né, 200 pessoas, 400 pessoas, quantas pessoas forem, e um número para que a pessoa consiga, no caso, se ela tem a percepção de que o espaço não tem condições de receber, é porque está muito cheio ou porque os dispositivos de segurança que deveriam estar nos lugares, os extintores não estão, ela pode fazer essa denúncia para que esse local seja fiscalizado e ela não está salvando só a própria vida, ela pode estar salvando a vida de mais um monte de outras pessoas que frequentam esses lugares. Eu queria deixar essa mensagem também. Além do consumidor, a gente tem que trazer o promotor do evento, o dono da edificação. A primeira pessoa que ficou mais tempo presa, por exemplo, lá em Santa Maria, foi o dono da boate. Então, a gente pensa, claro, o poder público eu tenho o dever de fiscalizar, o Corpo de Bombeiros não se exime dessa tarefa. A gente, o ano passado, a gente fiscalizou mais de 44 mil locais no estado do Rio de Janeiro inteiro. Então, a gente tem uma boa rotina de fiscalização, mas não é tão eficiente quanto a gente gostaria de ter. A gente tem quase 1.900.000 imóveis no Rio de Janeiro. Tem que pensar, na verdade, na população como um todo, cada um é um fiscal também para verificar a segurança de todos. A gente já está aqui passando da metade inicial do programa, eu queria só ampliar um pouquinho para a questão também, a gente está falando bastante das baladas e, de fato, o caso da Boate Kiss foi um tema emblemático e é importante não esquecê-lo, mas também tem outros espaços aí abertos ao público, por exemplo, né, a gente sabe muitas vezes da superlotação que seja numa plataforma do metrô, num horário muito cheio, ou num show, numa praça pública, ou mesmo um supermercado, quando faz uma grande promoção, uma grande aglomeração de pessoas. Fábio, o PROCON também pode atuar nesse tipo de situação? Pode, tem atuado. Nós, todo o estabelecimento que a gente chega, de restaurante a boate, passando por supermercado, um dos documentos que a gente exige que nos apresente é a certificação do Corpo de Bombeiros. Se tem ali essa autorização para o funcionamento. Então, é o alvará de funcionamento dado pela Prefeitura e a certificação dada pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. E não apresentando, 48 horas para apresentar, caso a gente entenda que ele possa, em algum momento, ter ali aquele certificado, e não apresentando, ele é encerrado ali a sua atividade, é comunicado ao Corpo de Bombeiro daquela situação e ele, então, tem que providenciar. Eles costumam pedir prazo. E eu deixo aqui também um alerta, né? O comerciante, o empresariado, ele sabe das suas obrigações. Para abrir aquele estabelecimento, ele já deveria ter ido antes de abrir ao Corpo de Bombeiro, para saber se está ali tudo em conformidade com a legislação. E muitos ali reclamam, dizendo que nós estamos pegando numa peculiaridade burocrática, quando não é. O que a gente está vendo ali é uma situação de vida humana e a certeza da segurança dessas vidas. Então é nesse sentido que o PROCON atua. Bom, eu lembro, por ser gaúcho e ter acompanhado de perto a questão lá da Boate Kiss também, que a partir daquele incidente teve um lado bom, na verdade, que uma série de outros estabelecimentos começaram a fazer reformas, a questão principalmente de saídas de emergência e iluminação dos locais também. Isso, na verdade, foi aí um ponto importante, triste fato, mas que ajudou a mudar um pouco a consciência. E o que a gente quer aqui, a partir dessa discussão também, é que esse bate-papo não pare por aqui, que as mudanças e a preocupação com segurança seja de todos, não só no Sul ou não só em um espaço onde tenha acontecido uma tragédia, mas no país como um todo. Quero mostrar para você na internet aqui o site do PROCON aqui do Rio de Janeiro, mas você pode buscar aí o PROCON. Você que estiver fora do Rio pode buscar o PROCON em qualquer outra parte
do Brasil, tem os PROCONs estaduais para você também ter as informações, saber onde buscar auxílio e também fazer a sua denúncia. Então, aqui no Rio é procon.rj.gov.br. O outro site que eu mostro para você aqui, representado pelo Tenente Coronel, é o do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o número 193 também é um número que funciona em todo o país, um número de ligação gratuita para emergências. Você pode e deve também ligar aí para esse número num caso de precisar de auxílio do Corpo de Bombeiros. A gente tem a questão também das ações educativas, que a gente sabe que acontecem também muito próximo às escolas, que o Corpo de Bombeiros desenvolve. Acho que a gente também tentar motivar essa consciência um pouco mais aí, da consciência coletiva em relação aos pequenos, que vão replicando também, né, Tenente Coronel, essa informação e da postura de cada cidadão como uma forma de prevenir, né? Sim, com certeza. Hoje o Corpo de Bombeiros, né, levando a modernização que a sociedade brasileira toda tem, a gente tem nas nossas redes sociais, todo dia tem uma dica de segurança, uma dica de prevenção, de um bebê que está engasgado, como você procede, como você faz a troca do botijão de gás de maneira segura, como se portar numa situação onde esteja chovendo muito e aconteça um alagamento. Então, cada dia tem uma dica de segurança. Além disso, o Corpo de Bombeiros mantém anualmente uma coisa chamada Projeto Botim, onde a gente leva as crianças para a praia, dá dicas de como se portar na praia, para que as crianças não estejam expostas a um afogamento. A gente tem um projeto chamado Bombeiro Mirim, onde a gente forma, né, muitas crianças de comunidades e tudo isso para replicar a cultura de segurança. No Rio de Janeiro, a gente tem, no dia 29 de novembro, anualmente, um dia que a gente chama Dia Nacional de Estadual de Redução de Desastres, onde fazemos aqui no centro da cidade, em algumas outras localizações, exercícios simulados de escape, onde prédios inteiros no centro da cidade a gente consegue evacuar, marca tempo, marca pontos de encontro, porque às vezes a pessoa trabalha no edifício, ela está todo dia, mas ela só sabe no mesmo ambiente, não sabe onde seria a rota de fuga, por exemplo. Ela só sabe do elevador até a sua mesa, da sua mesa até o elevador. Numa situação de emergência, ela não consegue achar a escada. Ela passa todo dia pelo extintor, mas não observa. Às vezes, não sabe como operar um extintor. Exatamente. Às vezes o extintor que está pendurado lá na parede próximo ao seu lugar, o seu local de trabalho, não é o mais adequado. Então a gente dá a informação para que ele, olha, aqui eu deveria ter um extintor de água pressurizada, eu tenho um extintor de pó químico, será que é o melhor? Com quem eu falo para substituir? Então esse tipo de ação que o Corpo de Bombeiros empreende, educativa, a gente com certeza consegue multiplicar as nossas funções de prevenção contra Sem dúvida, a gente está aí na era da informação, então todos podem e devem ser agentes também de prevenção de acidentes e de incêndios. A gente está rapidamente aqui chegando próximo ao fim, só mencionando rapidamente, a gente falava, Tenente Coronel, sobre uma série de projetos de lei também que surgiram após o incidente da Boate Kiss, e tem vários, mas todos parados em Brasília. Infelizmente, poucos avançaram. Sim, em relação à segurança. Alguns já avançaram bastante na discussão, mas ainda dependem passar em algumas comissões, alguns dependem de plenário, né? Então, infelizmente, algumas coisas que estão ligadas diretamente à vontade política, a gente tem que aguardar. Mas, assim, temos a consciência de que o nosso trabalho de contribuir tecnicamente, né, a gente conseguiu. Esperamos que essas mudanças sejam para breve, que a gente consiga colocar em prática o mais rápido possível. Sem dúvida. E com a pressão popular de você aí que está assistindo a gente também, ficou preocupado ou tem já essa preocupação em relação a isso, que cobre dos nossos representantes que essas legislações em relação à segurança também avancem. Bom, infelizmente o nosso tempo aqui já encerrou, então agradeço muito aos dois pela presença, um prazer conversar com vocês. A gente espera você de casa aí que tenha refletido sobre o nosso tema de hoje e que leve adiante essa discussão, tá certo? Conexão Futura é sempre de segunda a sexta, aqui na tela do Futura, nesses horários aqui embaixo, ou qualquer hora do dia e da noite. Temos aquele nosso encontro marcado no site do Futura. Um abraço e até a próxima.